20. Os irmãos vão abrindo em João, capítulo de número 20. Palavra do Senhor, que narra o episódio mais importante para a vida do crente. Não há nada que supere esse advento em nossas vidas, porque foi esse advento, foi esse acontecimento que determinou a nossa vitória. Amém? A nossa vitória principal, que desencadeia em nossas vidas toda uma sequência de vitória. Os resultados de vitória na vida do crente vêm na esteira deste grande advento, que foi a grande vitória pela qual todos os dias nós devemos dar graças a Deus. Então, não há vitória na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Não há nenhuma vitória que possa ser manifesta sem que ela esteja ligada, entrelaçada intimamente com esse evento, com esse momento em que nós aqui vamos ler, e que está descrito nos 4 evangelhos, e a gente vai dar uma passada neles, para podermos ver alguns detalhes que um conta, né, de uma forma, outros de outra, mas, amados, contam a mesma história, e que em João capítulo 20, verso de número 1 em diante, diz: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, e sendo ainda escuro, viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro, e com o outro discípulo a quem Jesus amava, e lhes disse: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro seguiu, e chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com a cabeça, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Amém? Vamos orar a Deus. Pai eterno, nós lançamos diante de Ti agora, Senhor, este momento, pedindo que por intermédio do Teu Espírito eu fale. Não seja eu, Senhor, para que ninguém saia duvidando, oh Deus, mas seja o Teu Espírito para que todos saiam crendo. Então usa-me, Senhor, oh Deus, apesar dos meus erros, falhas, minha limitação, pois que nada somos, Senhor, somos pó. Do pó viemos e para o pó voltaremos. Senhor, mas pelo Teu Espírito podemos sair daqui hoje, Senhor, fortalecidos pela Tua palavra, cobertos por ela, protegidos, guardados, orientados, alimentados, Senhor amado, renovados, mas tementes a Ti, mais responsáveis, Senhor amado, com as coisas do eterno Deus. Assim eu oro, repreende todo o mal, tudo aquilo que o diabo lançou, Senhor, aquilo que foi determinado para estragar este momento, Senhor, nós denunciamos e repreendemos no nome de Jesus, Senhor, e que saiam deste lugar todo espírito maligno contrário à Tua palavra, para que o coração, o ouvido de cada um dos Teus filhos, Senhor, esteja aberto, esteja liberto, liberado em nome de Jesus. Assim nós clamamos, amém e amém. Queridos, o culto hoje foi aberto com o Salmo 91, e eu convido você a abrir comigo lá, e a palavra do Senhor lá tem uma finalização das mais lindas, uma porção tão linda, tão maravilhosa, promessa do Senhor Jesus. Salmos 91, a partir do verso de número 14, diz assim:
porque a mim se apegou com amor, então eu o livrarei, poloei a salvo, porque o quê? Conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. E amados, eu tenho a impressão que naquela manhã, se é que nós podemos dizer que era uma manhã, era um momento, amados, muito cedo. E a gente vai ver daqui a pouco que não era tão cedo assim quanto a gente imagina, era muito mais cedo do que o cedo que a gente pode imaginar. Mas, amados, eu tenho a impressão que naquele momento em que aquelas mulheres foram ao sepulcro, levando consigo aromas, para fazer ali aqueles procedimentos de embalsamento, no corpo morto de Jesus Cristo, eu tenho a impressão, amados, que elas estavam para ali vivenciar, e quem sabe não sabiam disso, mas estavam ali prestes a vivenciar na sua própria vida, experimentar na sua própria carne, na sua própria existência, essas promessas aqui liberadas através deste salmo. A palavra do Senhor diz aqui, repito, porque se apegou a mim com amor, então eu o livrarei, aleluia, e poloei a salvo, porque conhece o meu nome. E naquela manhã, amado, aquelas mulheres se apegaram a Cristo, ainda que o Cristo morto, ainda que na cabeça delas, amados, Jesus ali já falecido, mas o fato de Cristo ter morrido diante de seus olhos e ter sido ali enterrado, ter sido colocado naquele sepulcro, o amor daquelas mulheres por Cristo não desvaneceu, não morreu, não murchou, não diminuiu. E aqui, amados, por causa do apego, aleluia, por causa do amor apegado por Cristo, havia uma promessa sobre aquelas mulheres: eu o livrarei, diz o Senhor. Oh glória! E a Bíblia ainda diz que aqueles que invocam o Senhor, Ele há de responder. Oh aleluia! E ainda mais, nos porá a salvo, porque conhece, aleluia, o meu nome. Então aquelas mulheres indo àquele sepulcro, estavam se colocando debaixo desta unção, estavam se colocando debaixo desta palavra, com promessas maravilhosas de livramento, de saciedade por parte de Deus, sabe, amado, de proteção, de garantia, de que por causa do apego, por causa do amor a Cristo, então aquele que se apega, aquele que ama Cristo, há uma promessa maravilhosa: Deus o colocará em lugares altos. Oh glória a Deus! E voltando para aquele texto, aquelas mulheres que estavam prestes a mergulhar de cabeça nesta porção, nesta promessa poderosa, a Bíblia diz que, aqui verso de número, lá em João, capítulo de número 20, no primeiro dia da semana, diz a palavra do Senhor, Maria Madalena foi ao sepulcro. Queridos, primeiro dia da semana, logo cedo, muito cedo de madrugada, ainda estava escuro. Porque no livro de Marcos, capítulo 16, abre comigo lá, capítulo 16, Evangelho de Marcos, que também narra essa história. A palavra do Senhor diz: passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo, e muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. O evangelista Marcos, amados, usa a expressão Motzah Shabbat, que significa a saída do sábado. Então, queridos, enquanto era sábado, aquelas mulheres e toda a nação de Israel estavam proibidas de realizar qualquer tipo de serviço. Não podiam fazer nada, havia uma lei de inatividade. Durante o período do sábado, Jesus já estava ali no sepulcro, já havia sido enterrado. A palavra do Senhor nos narra
que no findar da sexta-feira, Jesus apressadamente foi enterrado naquele sepulcro. Porém, amados, logo em seguida, às 7 horas da noite, do dia de sexta-feira, a inatividade estava decretada, não se podia mais realizar nada. Era um tempo que para o judeu, ele não podia realizar absolutamente nenhum serviço, sequer varrer a sua casa, não podia fazer absolutamente nenhum esforço. Havia uma lei humana que decretava inatividade. Mas, amados, aquilo que para o homem era proibido realizar, lá nos céus havia liberdade plena. Porque nos céus habita Deus e Ele é Senhor de todas as coisas. Ele é Senhor da sexta-feira, Ele é Senhor do sábado, Ele é Senhor do domingo, Ele é Senhor de todas as estações de tempo, Ele é Senhor do teu dia, da tua noite, Ele é Senhor da tua madrugada. Deus, amados, trabalha continuamente, ainda que a lei do homem estanque, paralise, sabe, amados, freie qualquer atividade, impossibilite qualquer realização, Deus continua trabalhando. Enquanto aquelas mulheres ávidas por ir até o túmulo de Jesus, mas impedidas pelo tempo humano, amados, Deus estava trabalhando, e estava trabalhando de uma forma tremenda. Deus estava ressuscitando o Salvador, estava ressuscitando o Mestre. E, amados, de sorte que quando, no primeiro minuto, logo depois das 7 horas da noite, quando era decretada a saída do sábado, o fim, o término do Shabá, sábado, 7 horas da noite, elas imediatamente começaram a trabalhar, começaram a realizar. A palavra do Senhor, que segundo o evangelista Marcos, diz a saída do sábado, ou seja, a noite do sábado, quando o Shabá estava terminado, aleluia, puderam agora, com as suas mãos desvencilhadas, elas puderam agora começar a trabalhar. E eu te digo uma coisa, queridos, não importa a atividade que você precisa realizar, mas que por causa do tempo do homem, você esteja impedido. Sabe, amados, pode ser que haja um sábado decretado na tua vida, pode ser que alguma área da tua vida esteja estagnada, parada, águas paradas, não agitadas por causa de situações deste século, deste mundo, por causa de uma interferência do homem. Impossibilidades possam existir na tua vida talvez, mas eu vou te dizer uma coisa: 7 horas da noite chegará na tua vida, e às 7:01 aleluia, no próximo minuto, aleluia, findado esse tempo de paralisação e impedimento, eu te digo, Deus te levantará e te dará forças superiores para você correr atrás do teu prejuízo. Amados, naqueles dias, e até hoje, em Israel funciona assim, todo mercado é fechado durante o período do sábado. Nenhuma atividade comercial, nada. A indústria paralisa, o comércio paralisa, o setor de serviço tem que parar as suas atividades. Ninguém produz. Porém, amados, às 7 horas da noite, quando é decretada a saída do sábado, sabia que as lojas em Israel abrem as suas portas? E as pessoas agora, libertas desta lei humana, podem sair de suas casas para ir comprar, para comercializar, para gerar as suas riquezas. Oh, glória a Deus. Amados, no momento em que a saída do sábado se manifestou, oh glória, no momento em que o Shabá se encerrou para o judeu, aquelas mulheres saíram para realizar algo tremendo. Eu vou repetir isso na tua vida, vou repetir para que você guarde no teu coração. Oh glória a Deus, o Shabá na tua vida encerrado, o Senhor te colocará em pé para trabalhar, para realizar, para que as tuas mãos produzam, e você tenha na tua vida coisas que de fato você dirá: as minhas mãos foram abençoadas pelo Senhor, e elas estão habilitadas para o bom trabalho, para a boa realização. Oh, glória a Deus. Amados, aquelas mulheres estavam tristes, aquelas mulheres estavam abatidas, um sentimento, um vácuo, havia um buraco terrível na alma, porque haviam perdido o Mestre, haviam perdido o seu Senhor, haviam perdido, aleluia, aquele a quem elas aprenderam a amar profundamente. Agora os seus corações
Sabe, estavam ali entristecidos, abatidos, mas às 7:01 fim do Shabá, Deus levantou, apesar da tristeza e do abatimento, levantou aquelas mulheres, e elas saíram de suas casas, rumo a um trabalho sério. Oh, aleluia, amargura, tristeza, nem dor te impedirá, meu amado, no momento em que vier a decretação do céu. Acabou o tempo da estagnação, acabou o tempo da inatividade, acabou o tempo da improdutividade. Oh, glória, e apesar de qualquer sentimento que possa haver, qualquer falta de força ou vigor, Deus, Ele se encarregará de te levantar, de te pôr em pé e de fazer você andar em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? O teu trabalho pode ser pode ser socorrer a tua casa, pode ser restaurar o teu casamento, pode ser correr atrás da sua vida financeira, pode ser a realização do seu ministério, não importa. A produtividade virá do Senhor. Para aquelas mulheres, o trabalho, amados, era ir de encontro ao sepulcro, para lidar com o corpo de Cristo. Elas ainda não sabiam que Cristo havia ressuscitado, mas mesmo assim elas foram até aquele lugar. E a palavra diz que então no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro. Mas abre comigo, no Evangelho de Marcos ainda um pouquinho. Olha que coisa tremenda o que diz ali. Capítulo de número 16. Olha o que diz o verso de número 3. Marcos 16, Marcos capítulo número 16, quero ler do 1 ao 3, diz assim: passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. E diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Então, queridos, saindo de suas casas, logo no findar do sábado, indo comprar aquelas ervas aromáticas, aqueles óleos, né, que serviam para ungir o corpo, né, para poder então realizar esse trabalho chamado embalsamento. E aí então, passado esse tempo, agora podendo comprar, podendo adquirir, agora, passado o tempo, já saindo o sol, elas indo ao encontro ali daquele túmulo, fazendo este caminho para poder ali fazer o seu trabalho, houve uma indagação. No verso de número 3, elas perguntam, ali uma para a outra, e não obtendo nenhuma resposta, não havendo quem pudesse responder a uma delas, dentre as mulheres que ali estavam, nenhuma delas tinha uma resposta a uma questão muito importante: quem é que nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Porque, queridos, uma coisa agora é ter a liberação de Deus para executar algo. Uma coisa é estar agora de pé, motivada pelo poder de Deus. Uma coisa agora é entrar no tempo chamado tempo da edificação. Uma coisa é isso. A outra coisa agora é pôr em prática. Agora, amados, é de fato realizar. E o primeiro obstáculo que a gente vê aqui no coração dessas mulheres é uma dúvida, uma indagação: quem é que removerá a pedra? Por quê? Porque, queridos, o túmulo em que Jesus estava havia sido cavado numa rocha. Uma rocha havia sido ali de uma forma muito profissional. Havia sido esculpido, havia sido talhada aquela pedra, rompida aquela pedra, aquela rocha, de sorte que lá dentro então se fez um ambiente, onde se preparou aquele lugar para ser um sepulcro. Uma rocha muito grande. E, amados, como era uma rocha, e naqueles dias os sepulcros não eram como esses que nós conhecemos aqui no Ocidente, não eram buracos feitos no chão, de sorte que se põe uma tampa. Os túmulos daquela época eram feitos, esculpidos na rocha. Então, era uma coisa meio que verticalizada. Então, eram feitas com o mesmo tipo de rocha, eram feitas aquelas tampas, eram feitas então as portas.
e elas normalmente tinham uma forma arredondada, de sorte que elas eram colocadas ali, porém muito pesada. E para aquelas 3 mulheres, ou mais, que provavelmente estivessem com elas ali, para elas, somando-se todas as forças delas, elas sabiam que seria impossível, elas não teriam força para empurrar aquela pedra, a fim de que elas pudessem executar a obra para a qual elas estavam determinadas a fazer. Chegou o tempo de realizar, mas de cara um obstáculo. Quem poderá nos ajudar? Quem poderá remover a pedra da entrada do túmulo? Oh, glória a Deus. Amado, talvez hoje, na tua vida, você possa ter uma indagação. Há algo hoje que eu preciso enfrentar, que é muito mais pesado do que as forças que eu possuo. Aliás, é mais pesado do que a força que eu posso ter, não somente minha, mas ainda que eu busque ajuda, ainda que eu peça oração, ainda que eu vá na casa do Senhor, ainda assim o meu sentimento é: a pedra é muito pesada. Querido, Deus tem um tempo de liberação na tua vida, eu creio. Mas as oposições virão, os impedimentos se manifestarão, e como essa pedra, e como esta tampa, e como esse obstáculo, aleluia, natural, para aquelas mulheres, geraram nos seus corações uma dúvida, e na dúvida, amados, nós corremos o risco de retroceder, no questionamento não respondido, nós podemos nos desanimar, amado, mas a palavra do Senhor diz que, olha que coisa tremenda, João ainda, capítulo 20, verso de número 1, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava tirada. Lá no Evangelho, aqui no Evangelho de Marcos, onde nós acabamos de ler, Marcos 16:3, o texto ali, ele descreve uma situação anterior à chegada efetiva delas ali naquele sepulcro. Aqui em João, ele já descreve assim: elas resolveram ir, e quando chegaram, viram que a pedra estava revolvida. Amém. Porém, Marcos descreve um cogitar dos seus corações. Elas, 7 horas da noite, liberadas do sábado, foram e compraram os seus aromas, prepararam os óleos, isso demanda tempo, saem agora ainda, escuro, e vão rumo ao sepulcro, mas neste caminho, a indagação chega, o questionamento, a insegurança, a intranquilidade, a pedra nos impedirá de fazer a obra, o peso daquela pedra nos impedirá de removê-la do nosso caminho, ainda que tu me ajudes, ainda que tu estejas ao meu lado, homem, amigo, irmão, parente, mãe, pai, filho, pastor, ainda que estejas comigo, a missão é muito dura. Porém, amados, antes que aquele questionamento, antes que aquela dúvida, antes que aquele sentimento de impossibilidade determinasse no coração delas voltar, regressar, abandonar o caminho de ida, a palavra de Deus diz que quando elas chegaram com dúvida no sepulcro, a pedra muito pesada já estava revolvida, já estava retirada, já estava, oh aleluia, ao lado do sepulcro, o caminho já estava liberado, aleluia. Eu vou te dizer uma coisa, meu querido, se você crê que essa obra é de Deus na tua mão, continua indo, continua realizando, continua andando, não deixe que dúvida, não deixe que questionamentos te impeçam de chegar no lugar da tua produtividade, porque quando você chegar lá, os questionamentos não respondidos, as faltas de respostas humanas, quando você chegar lá, aleluia, Deus já terá respondido, aleluia, Deus já terá removido o teu obstáculo. E eu vou te contar uma coisa, tem coisa que teu pai e tua mãe não vão poder te ajudar,
Tem coisa que teu pastor não vai poder te ajudar. Tem coisa que teu patrão não vai poder te ajudar. Tem coisas que esposo e marido não poderão te ajudar. Tem coisa que o dinheiro não poderá fazer. Aleluia. Por quê? Aleluia. Por quê? Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor. Mateus 28. Abre comigo lá. Aleluia. Mateus 28, 2. Outro evangelho que também fala a respeito dessa história. Mateus 28, 2. Olha quem foi que abriu essa porta. Diz assim: no findar do sábado, mesma coisa. Ao entrar o primeiro dia da semana, lá está de novo, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro. E olha que coisa linda. E eis que houve um grande. Eis que houve um grande. Eis que houve um grande. Agora eu comecei a gostar. Eis que houve um grande terremoto. Oh glória. Oh louvado seja Deus. Porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Oh glória a Deus. Enquanto você não puder fazer, quando você estiver chegando no teu alvo e tiverem acabado as suas forças, quando você estiver para chegar no teu objetivo e lá estiverem obstáculos plantados, pesadíssimos, Deus ordenará dos céus um terremoto poderoso que abalará as estruturas do impedimento. E mais do que isso, virão companhias dos céus. Se o homem não puder fazer nada por você, Deus enviará anjos para te ajudarem, para estarem contigo, para serem teus amigos e teus companheiros. Eu vou te dizer uma coisa. Quando você estiver diante dos teus impossíveis, a possibilidade do Senhor começará a se manifestar. Continua trabalhando, realizando, dentro daquilo que você pode, com aquilo que você conhece. Se puder buscar conhecimento um pouco maior, vai, faz. Temos que cumprir a nossa parte. Mas vai chegar uma hora que a nossa impossibilidade se manifestará, mas aí será o trampolim em que Deus te oferecerá para você pular, pular, pular e mergulhar na piscina que está cheia de águas poderosas de Deus, onde Deus ordenará anjos e dirá: vai até o meu amado, porque lá há algo pesadíssimo, algo que ele não poderá realizar, e eu sou por ele, porque ele conhece o meu nome. Eu vou te dizer, se você conhece o nome de Deus, ele nos teus impossíveis ordenará os anjos para virem, sentarem sobre a pedra removida, para que você veja o quão grande é o Senhor. Eu creio em nome de Jesus. Oh, aleluia. Eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra. Por mais pesada que seja o fardo desta vida, nos céus, amados, sempre haverá um recurso com força superior aos teus desafios. Senhor, amados, através da sua palavra nos garante que não há tentação sobre-humana. Deus nunca permitirá uma situação contrária na minha e na tua vida, da qual Ele tem a certeza de que nós não conseguiremos suportar. Deus é Pai, meu irmão. Às vezes nós chegamos numa situação muito difícil, complicadíssima na nossa vida. Chegamos numa situação da qual nós começamos a cogitar e quase até ter certeza: Senhor, essas circunstâncias eu não suportarei. Às vezes, amados, olhamos para uma situação de alguém e ficamos aterrorizados e até amedrontados: Senhor, que eu nunca passe por essa situação, porque eu não sei se eu suportaria. Já não passou isso pela tua cabeça? Quem sabe, amado, chega a notícia de alguém que está com um câncer terrível, e a tua oração é assim: Senhor, não permita que eu não tenha algo desse tipo, porque, Senhor, eu não suportaria. De repente chega uma notícia no teu coração de alguém que está vivendo uma situação financeira terrível, e aí de repente você cogita assim: Senhor, nunca me deixes passar por algo assim, porque, Senhor, eu não suportaria. De repente uma situação familiar terrível,
da qual chega ao teu ouvido uma notícia, e você diz: Senhor, me livra disso, porque eu nunca, Senhor, conseguiria viver e passar uma situação dessa e vencê-la. Amado, todas as vezes que nós cogitamos fraqueza em nosso coração, amados, nós estamos provocando a ira do Senhor. Todas as vezes que nós olhamos para uma circunstância alheia e dizemos: se fosse comigo eu não suportaria, estamos afrontando Deus. Sabe por quê? Porque qualquer situação, por pior que seja nesta vida, Deus, aleluia, aleluia, aquele que está em nós é muito maior, tem muito mais recursos do que aqueles que nós cogitamos ter. Sim, é verdade, há situações que pela força do braço não suportaríamos, porém, amados, quando a situação contrária vem, ao lado dela vem uma maleta de Deus, vem uma encomenda poderosa de Deus, vem um pacote com o teu nome, com o teu endereço. A luta chega, mas a encomenda de Deus também chega. O desafio chega, mas o presente de Deus chega junto. E quando você abre, de lá sai poder, de lá sai autoridade, de lá sai saúde, de lá sai força, de lá sai coragem. Oh, glória a Deus, de lá sai, sabe, paz, de lá sai mansidão, controle próprio. Chegou a luta, chegou, mas você vai ver que do lado tem um pacote. Deus te mandou força, Deus te mandou autoridade, Deus te mandou visão espiritual, Deus te mandou unção, Deus te mandou anjo, aleluia. Nunca penses no teu coração: essa luta eu não vou conseguir vencer. Porque se você está vivenciando uma luta, é porque Deus permitiu. E se Deus permitiu, é porque Ele sabe que você vai aguentar. Aleluia. Você vai suportar. Você vai sair disso em nome de Jesus. Amém? Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor lá em João diz algo interessante ainda. Diz assim. Veja, então, no primeiro dia da semana, né? Lemos 21, verso 2. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava, e lhes disse: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Verso 3. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro. E chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro, e também ele viu os lençóis. Jesus, amados, havia sido envolvido, depois de tirar da cruz, com vestes, que o judeu chamava de vestes de sepultamento. Basicamente eram dois elementos, um lençol grande, que envolvia o corpo do morto, que abraçava, envolvia todo o corpo, até o pescoço. E havia um segundo lenço, agora menor, que era feito para envolver a cabeça do morto. Então, vestido com as vestes do sepultamento, ele era colocado dentro do sepulcro, dentro do túmulo, e então este túmulo era fechado. Vestes de sepultamento. Porém, amados, quando aqueles dois discípulos, que a Bíblia diz, saírem dali correndo, quando receberam a notícia das mulheres, vejam, elas viram o sepulcro aberto, se assustaram, temeram, não entenderam que Jesus havia ressuscitado. É um momento, amados, da falta de lucidez espiritual, do discernimento. Jesus havia dito que isso aconteceria. Ao chegar ali, elas deveriam celebrar: o Mestre ressuscitou. Aconteceu o que ele havia dito. Porém, amados, agora envolvidos por luta espiritual, a mente agora embotada, não percebendo ali o acontecimento espiritual. Então aquilo que era para ser celebrado, agora, amados, se torna lamúria, lamento, preocupação, terror. Há um texto lá em Mateus que diz que elas saíram de lá aterrorizadas. Isso é um processo. Mas a palavra de Deus diz que aqueles discípulos então saem correndo, Pedro e... A Bíblia fala que era Pedro e o outro discípulo era a quem Jesus amava.
Então se referia a João, era aquele que reclinava a sua cabeça no peito de Jesus quando se sentavam à mesa para se alimentar, tinha muitos carinhos, um homem mais carinhoso, com um perfil, né, mais romântico, mais carinhoso, mais terno, né? Eles saem então correndo, e a palavra de Deus diz que eles ambos saíram juntos, mas no meio do caminho, João ganha mais velocidade e chega primeiro no sepulcro, abaixa, mas não entra. E a palavra de Deus diz que então, Pedro, que saiu junto com João e no meio do caminho foi ficando para trás, chegou, também abaixou, mas entrou. E entrando ele viu as vestes, aquelas vestes, amados, de sepultamento, que tentaram prender Jesus na morte, que tentaram sentenciar Jesus a uma morte eterna, porém não foram suficientes para impedir que o corpo morto de Jesus ressuscitasse. O diabo quer nos vestir com vestes de sepultamento. O diabo quer vestir o teu casamento, o meu, quer vestir a tua vida financeira, quer vestir o teu ser, com todas as áreas de atuação da tua vida. Porém, amados, há um poder vivificante, ele está aqui no nosso meio hoje. Se o diabo te vestiu com vestes de sepultamento, e essa palavra é muito forte, vestes de sepultamento estão repreendidos em nome de Jesus. Certa noite lá em Cotia, nós estávamos pregando um culto maravilhoso, e um mover do Espírito no louvor, tal, algo tremendo estava acontecendo ali. E de repente, amados, Deus me dá uma visão de morte, e eu falei, Senhor, mas agora, a coisa está tão gostosa, está tão fervente, os irmãos tudo aí cheio do Espírito Santo, uma palavra de morte. Eu tive que parar aquele culto, amados, e eu disse assim, olha, Deus está me dizendo que nesta semana, alguém no nosso meio, que o diabo quer, e já colocou armadilhas para matar. Sabe, amados, foi essa palavra, e caiu um temor no meio do povo, e nós começamos a orar e repreender. Deus denunciou, e eu passei aquilo para a igreja. E depois voltou a mover, glória a Deus, e terminou um culto maravilhoso, mas aquilo ficou lançado. Amados, 2 dias depois, eu recebo uma ligação. De hoje, o pastor Luizinho, na época, presbítero Luiz, ele chorava, ele dizia, pastor, aconteceu comigo aquela palavra. Amados, ele saiu de casa para trabalhar. Ele trabalhava no final da Raposo Tavares, ele mora no 15, trabalhava lá no finalzinho da Raposo Tavares. E ele chegando com o seu carro na sua empresa, de repente, um assalto estava acontecendo na rua, no trânsito. 3 bandidos estavam tentando assaltar um carro que estava na frente do dele. E, amados, a pessoa tentou reagir e houve tiroteio. E aqueles camaradas vieram para o carro dele. Queridos, e ele disse, com a arma apontada na minha cabeça, e ele entendeu que naquele momento Deus estava livrando ele, porque Deus havia manifestado uma palavra no meio daquele culto. Eu vou te dizer, amados, vale a pena ir para a igreja, vale a pena estar no meio do povo, vale a pena orar, vale a pena clamar, vale a pena buscar uma palavra de Deus, vale a pena estender as mãos aos céus, vale a pena orar, vale a pena cantar, aleluia, porque Deus repreende vestes de sepultamento, porque Deus, aleluia, anuncia a vida, porque Deus, aleluia, denuncia a morte, e no lugar da morte, Deus determina a vida. Quando aqueles discípulos chegaram cansados, tiveram que se abaixar, porque a entrada para o sepulcro era menor do que o seu interior, e abaixar significa orar, abaixar remete a oração. Dobra teu joelho, não sai de casa sem orar, esteja na casa do Senhor, ora, porque você vai se levantar, e estando de pé, no lugar do sepulcro, no lugar de morte, Deus te mostrará as vestes de sepultamento lançadas no chão, e a vida venceu a morte em nome de Jesus. O que é que o diabo quer vestir de sepultamento? Na tua vida. Teus filhos. O diabo quer envolver meus filhos com vestes de sepultamento. O diabo quer vestir a tua vida financeira, a tua conta bancária com vestes de sepultamento. Ele tem 2 lenços lá. Um grande e um pequeno. Um para cobrir o corpo, outro para embotar a mente. E essa veste de sepultamento que serve para, sabe, cobrir a cabeça significa o entendimento, a razão. O diabo quer tirar a tua lucidez, fazer você viver pelo teu emocional. A minha, você, a qualquer um.
O diabo quer matar a nossa capacidade de discernir. Sabe, amados, o diabo quer cobrir o nosso corpo, que é a extensão de tudo aquilo que a gente é. A mente produz os nossos pensamentos e a gente é aquilo que a gente pensa. A gente é daquilo que cogita o nosso coração. E o diabo quer fazer você se sentir feio. O diabo quer fazer você se sentir impossibilitado. O diabo quer fazer você se sentir perseguido, injustiçado. O diabo quer plantar um monte de sentimento no teu ser, para te impedir, sabe, amado, de você se abaixar, de você se ajoelhar, de você encarar o lugar do sepultamento e dizer: eu declaro vida neste lugar, ainda que haja uma enfermidade, ainda que haja uma dor, ainda que se levantou contra mim 1000, 10.000, eu creio que através do poder de Deus, estas vestes malignas de sepultamento não terão poder na minha vida, na vida dos meus filhos. Eles sairão pela manhã e voltarão em paz. Eles sairão pela manhã, terão um dia de bênção. Minha esposa sairá de manhã e voltará. O marido sairá de manhã e voltará. O poder da morte não vence quando nós estamos, aleluia, diante dos nossos problemas, quando encaramos o lugar de sepultamento, mas nos ajoelhamos e declaramos a nossa fé em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Eu quero convidar você a ficar de pé, meu amado. Oh, aleluia, mas tudo isso foi possível na vida daquelas mulheres. Podíamos falar muitas coisas, mas na realidade é uma palavra que estava preparando para domingo, e o bispo me ligou agora há pouco dizendo que não vinha, mas no domingo eu quero falar sobre algumas coisas diferentes dessas aqui, porque há muitas coisas nesta porção. Para essa noite basta. Mas Deus martela na minha mente essas tais vestes de sepultamento. Sabe, queridos, desejo do diabo de matar reputação, matar credibilidade, matar ministério, matar fé, matar a razão, matar o discernimento, fazer o camarada viver na base do emocional, do ressentimento, matar a coragem de investir, de ir, de saber que o Senhor é comigo, amém? Aleluia, mas nós vamos orar a Deus, mas olha, é importante a gente atentar para isso aqui. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Tem um segredo maravilhoso aqui, para mim e para você nesta noite. Lucas 24:1 diz: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, narrando a mesma história, foram elas quem? Maria Madalena, Salomé, Maria mãe de Jesus, a mãe de Tiago, né? Diz assim, foram elas ao túmulo. Só que Lucas salienta algo que os outros não dizem. Foram na alta madrugada elas ao túmulo, levando consigo os aromas que haviam preparado. Aleluia, que haviam comprado. Se eu não me engano, em Mateus, a Bíblia também fala que eles gastaram, elas compraram, né, essas especiarias. Oh, louvado seja Deus. Amados, você lembra que no caminho bateu aquela dúvida da qual a gente já falou? Quem é que vai remover essa pedra por nós? Quando chegam lá, o terremoto já tinha feito a obra, o anjo só estava sentado em cima daquela pedra revolvida, Deus já tinha realizado a obra, oh glória a Deus. Mas, amados, o fato é que no caminho de ida ao sepulcro, elas não estavam com as suas mãos vazias. Elas haviam gastado dinheiro, elas já haviam, amados, trabalhado no mais alta madrugada do sábado, um momento de mais escuridão. Elas estavam portando o aroma. O aroma, amados, que significa o bálsamo, que remete à unção, à presença de Deus na nossa vida. As especiarias, a mirra, né, e outras tantas que faziam parte
né, uma mistura espiritual tremenda que, né, gerava o óleo da unção, que era usada por sumo sacerdote, usada por sacerdotes, né, unguento cheiroso que denotava a presença de Deus. Amado, tua mão precisa ter aroma. Amém? Levanta a sua mão assim, ó. Apresenta ela diante do Senhor. Os obstáculos pesados poderão ser removidos, sim. Mas você precisa comprar o aroma. Você precisa preparar.